Cześć, galera! galera! Aqui é o E Cris tu tem Marta? e sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha do Verbo do Dia. Sim, já é número 25. Exatamente, agora temos uma alteração de cenário aqui. Isso não foi improvisado, tá? Não foi a Marta, ela não pegou as canetinhas que ela tem em casa e não escreveu naquele negócio ali pra não aparecer a pia que tá lá no fundo, ó. Isso aqui tem a pia lá no fundo, gente. Isso aqui não foi improvisado. Para, não foi improvisado. É só tem que ser transparente com o pessoal, tem que mostrar o por trás Não das câmeras também. acredito, O eu que tô tá me acontecendo. esforçando aqui pra fazer uma coisa bonita. Mas ficou tá? bonito, eu só tô explicando o porquê, né? Porque senão você fala, mas o que eles colocaram? Não é um negócio que foi pra isso aqui foi planejado, entendeu? Planejado. Isso aqui, ó, tudo planejado. A hora que a gente sentou aqui pra gravar a live, viu que tinha pia lá no meio do negócio. Aí falou, não, vamos pensar. E a Marta é muito criativa, ela pegou as canetinhas que ela tem na bolsa, pegou esse negócio que tava lá no outro canto, escreveu Brasulac, e olha que cenário legal que ficou. Deixa eu ver aqui também como ficar o cenário. Vai travar um pouquinho, porque eu quero ver se ficou posicionado ali, peraí. Vai travar um pouquinho a live. Nossa, abre um pouquinho assim, Marta, ó. Nem aparece a pia lá atrás, ó. Nossa, ficou bem escondido, hein? Top. Deixa eu... Aí, pronto, agora já vai parar de travar um pouquinho. Então vamos lá, antes de mais nada, depois dessa entrada triunfal aqui, para comemorar o verbo número 25, que é a quinta semana fechando já, né? Verdade. Então vamos lá. Explica pra gente o que é o verbo do dia. O verbo do dia é a nossa série do nosso canal. A É Marta uma série... Peraí. tá até perdida agora. Sim, porque eu tô pensando sobre a pia e o negócio. Uma série do nosso canal que a gente cria junto com vocês. E como isso acontece? De segunda a sexta-feira, todo dia, às 8 horas da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 hora da tarde da Polônia, a gente faz uma live com vocês no Instagram. Exatamente. E daí durante essa live que você tem a possibilidade ali de escolher, se você for rápido ou rápida, escolher o verbo do dia que a gente vai estudar em polonês. Sim. E não é só o verbo do dia. Depois do verbo do dia tem ali mais 5 frases que o pessoal manda utilizando esse verbo, tudo em português. E daí agora, durante essa aula que você está vendo, é que a gente vai traduzir todas aquelas frases. Então as frases que vão aparecer aqui hoje, o pessoal escolheu durante a live de hoje. Inclusive o verbo escolhido de hoje foi o verbo furar. E foi porque ontem a gente viu um bichinho que chama o furão. E daí, porque o Oswaldo mandou esse verbo aqui. Muito obrigado, Oswaldo. Ele falou, não, já que ele teve o furão ontem, vamos escolher o verbo furar aqui. Ele foi rápido, mandou lá e a gente pegou o verbo furar. Então vamos lá. Marta, como que fala furar em polonês? Ah, pera aí, antes um pouquinho, deixa eu só mudar a cena aqui, né? Senão vocês não vão ver nada. Deixa eu só conferir e ver se vocês conseguem ver. Beleza, a cena 2 está ativada já. Então, show de bola. Furar, como que é furar em polonês? Quando a gente estava estudando as frases, a gente viu que tem vários jeitos de falar furar em polonês. Mas vocês vão ver durante a live. O jeito mais geral, que eu achei mais assim, que poderia aplicar para todas as frases, é dziurawić. Dziurawić. Então, esse aqui é o verbo furar. Dziurawić. Então, já vamos ver vamos já ver a primeira frase aqui, em polonês, que seria essa frase aqui, ó. O balão está furado. Balon jest dziurawy. Então aqui, ó, dziurawy vem do verbo dziurawić. Então, sim, o balão está furado. E balão é muito parecido com o polonês. É ou está, a gente já viu em polonês também. E aqui a palavrinha nova que é dziurawy, que é do verbo furar. Sim. Show de bola! Vamos adicionar isso aqui então lá no Anki, que para quem não sabe, o Anki é o aplicativo que a gente utiliza para memorizar as frases. Sim. Lembrando, o estudo ele é feito durante a aula e depois você tem que revisar o Anki várias vezes para você memorizar aquilo ali. Todo dia tem que revisar o Anki. Vamos adicionar. Se alguém tiver dificuldade, dúvida de como faz para baixar e instalar o Anki, é só avisar pra gente que a gente vai explicar para vocês aí. Manda mensagem pra gente no Facebook, Instagram que a gente explica. Então vamos lá. A primeira frase é essa aqui. Vai lá, Marta. Balon jest dziurawy. Balon jest dziurawy. Dziurawy. Balon jest dziurawy. E agora vamos pôr o áudiozinho aqui do Google falando. Balon jest dziurawy. Show de bola. Adicionado. Se for, por exemplo, para falar sobre uma meia que está furada, também seria furada? A meia está furada? A gente fala também. Vamos para a frase 2. E polonês também. É a mesma coisa. A frase 2 é aqui, ó. Chutei a bola, mas ela furou. Kopnąłem piłkę, ale przedziurawiła się.
Mas peraí. É porque essa frase é a continuação. Sim. Chutei a bola, mas ela furou quando acertei um prego. Então, Gdy trafiłem... são duas frases aqui, né? E daí Sim. vamos para a primeira frase, então. Chutei a bola, mas ela furou. Kopnąłem piłkę, ale przedziurawiła się. Então, vamos lá. Aqui, kopnąłem significa chutei, mas é a versão masculina para falar. Isso, é aqui como é a versão homem ia falar. masculina falando. Se fosse Sim. mulher, Seria kopnęłam. kopnęłam. Isso, né? A gente Tá. mudaria. Mas A gente colocou aqui porque foi o Oswaldo que mandou essa frase também. Sim. E por ser um homem, a gente deixou no verbo masculino aqui. Sim. Exatamente. E normalmente a gente coloca as duas versões de verbo quando é o verbo do dia, né? Como aqui o sentido não tá muito o foco aqui, a gente tá mais focando no verbo do dia. Uhum. Então aqui nesse caso, enfim, não precisa. Sim, então vamos podemos lá. só colocar M, eu acho, para as pessoas... Para o pessoal lembrar. Sim. E se esse verbo um dia se tornasse um verbo do dia, a gente Aí vai a gente colocar... explica o masculino e feminino. Então vamos lá. Kopnąłem, chutei. Piłkę significa a bola, na verdade é kopnąłem piłkę, né? Porque aqui entra a declinação também. Ale, mas, przedziurawiła się significa ela furou. Por que significa ela furou? Porque przedziurawiła się significa só furou, mais ou menos furou-se, só que é uma versão feminina de falar também. Exatamente. Uhum. Não também, mas é uma versão feminina. Então vamos copiar essa frase aqui e colocar no Anki. Sim. Kopnąłem piłkę, ale przedziurawiła się. Kopnąłem piłkę, ale przedziurawiła się. E o áudiozinho aqui. Kopnąłem piłkę, ale przedziurawiła się. Feito. Adicionado mais uma frase. Vamos para a segunda parte da frase, né? Aqui. Lembrando, galera, tudo isso aqui escrito em polonês, não precisa ter teclado polonês. É só você ir na descrição do vídeo do YouTube ou do Facebook, é só ir lá e copiar e jogar pro teu Anki ali. Exatamente. Então, quando acertei um prego, gdy trafiłem w gwóźdź. Gdy significa quando, eu acho que a gente tinha visto já esta palavra. Trafiłem significa acertei, e isso é um jeito masculino também de falar, trafiłem. Se fosse quando uma eu mulher, acertei, isso. Sim. Se fosse uma mulher falando, ela falaria trafiłam. Mudaria E para A. E para A. Um prego significa um prego em português, em polonês é tipo em um prego. Em um prego, né? Eu vou até colocar aqui, eu não acertei em um prego, não tem problema, eu falaria assim também. Então, em um prego é aqui, ó. W gwóźdź. Então vai lá, fala aí pra galera. Gdy trafiłem w gwóźdź. Quando acertei um prego. Em um prego. Gdy trafiłem w gwóźdź. Gdy trafiłem w gwóźdź. O que a gente fala? Quando? Vamos tacar o quando aqui? O que você acha? Acho que pode ser um prego também, não sei. Peraí. Pode ser gwóźdź. Isso aqui é prego? Sim. Então, isso não mudou, isso... Palavrinha nova aqui, prego. Gwóźdź. Engraçado, curiosidade agora. A gente sempre fala as curiosidades aí dos países. Portugal, Brasil, Polônia. Portugal, porque a gente vive aqui em Portugal. E aqui em Portugal, eles têm um prato que é muito famoso, que eles falam prego no prato. E daí, a primeira vez que eu vi isso aí, eu falei, véi, prego no prato, mas o que vem nesse negócio? Mas é um bife bem fininho de carne de vaca. Aí vem... Sério? O prego no prato é um engraçado. bife com carne de vaca. Não sabia? Não sabia. Mas já viu esse nome, prego no prato aqui? Não lembro. Mas um dia eu vou te mostrar. Não tava conectando, né, com prego. Sim, e então, eu vou falar outra coisa engraçada. Não, esqueci o que eu ia falar. De prego no prato? Sim, de prego. Sim, de prego. No prato foi muito importante. A gente fala que dá pra cozinhar uma sopa de um prego. Sopa de um prego. Você sabe qual é a sopa de um prego? Não. Daí a gente começa a falar que história. Então, foi um homem que falou que ia fazer uma sopa de um prego. Mas como assim, sopa de um prego? E ele falou assim, sim, sopa de um prego. Colocou água para ferver, colocou um prego dentro e daí ficou falando, agora me dá um frango. E preparou o frango e colocou lá. Depois me dá cenoura. Daí colocou... E, tipo, fez uma sopa de um prego. Tipo, usou o prego e fez a... Cara, pior que eu já ouvi o seu avô contando essa história. Já? Só que ele falou de pedra. Ele usou pedra. Sério? Ele falou pedra na história. Mas eu acho que é mais comum falar que é sopa de prego mesmo. Acho que é o... De um prego. Aqui apareceu a notificação, ficou pronto o vídeo. Show de bola.
Tá. E daí, mas é porque ele contou, talvez é porque não sabia como que era prego em inglês. Em Porque inglês. a gente tava Uhum. conversando em inglês. E daí ele contou a história, ele usou uma pedra, a analogia, mas ele Uhum. falou a mesma história. Daí depois. Porque daí todo mundo fala assim: nossa, você vai fazer? Não, quero ver como que é a sopa de prego. Aí ele põe Exatamente. a água, põe o prego lá, deixa o prego. Ó, agora me dá um frango aí. Aí vai lá, põe o frango. Ah, agora eu preciso disso aqui. Batata, dá batata. Vai, põe. A hora que vai ver, tá aquela sopona top e ele não precisou gastar nada dele, né? Ele só foi Sim, pedindo de outra pessoa. exatamente. Então, com o prego, ele fez Exatamente. uma sopa, né? Um prego e a curiosidade dos outros, né? Pra ver o Uhum. que é essa sopa de De prego. prego. Então, vamos lá. Adicionar aqui. Isso é uma história em polonês, né? Tipo, Uhum. vocês têm lá. Porque eu já ouvi do seu avô. Sim, A hora que você sim. começou a falar, eu já lembrei. Então, vamos lá. Queria colocar um quadro na minha parede. Essa é uma frase que tem continuação. E o meu pai teve que furar. Sim. Então, chciałem powiesić obraz na ścianie. Nesse caso aqui, ó, Hichałem, tem as duas versões. Sim, Queria, que é sim, masculino e queria. feminino. Vamos Aham. deixar só uma aqui? Porque, no geral, Podemos sim. Eu coloquei porque a gente também já teve esse verbo, né? já teve. Querer. Vamos Pode ser deixar. A chciałam. gente já teve esse verbo, já teve Chciałam. as duas Uhum. versões. Vou colocar Hichałem porque foi a Duda que mandou essa Sim, frase. Então, a gente... versão feminina. Mas dá pra colocar F, então, na versão Isso, vou colocar aqui em portuguesa, cima. né? Mas nesse caso é bem simples esse. É só mudar o A Uhum. pelo E ali e já tá tudo certo. Chciałam powiesić, nesse caso é colocar. Só que powiesić... Peraí então, de novo. Chciałam, queria. Na versão feminina. Sim. Powiesić é colocar, mas powiesić é tipo uma coisa, ó, assim, powiesić, né? É tipo em cima de Pendurar. alguma coisa. Não é pendurar, será? Não sei. Tipo, pendurar, tem uma corda aqui. Pera aí que eu vou me pendurar nela. Aí você Sim, vai sim, lá sim. e Aham, segura. aham. É isso. Então é pendurar aqui, eu A vou gente colocar. fala assim. Uhum. Tipo assim, outra forma de falar pendurar. Pendura o seu casaco no cabide. Uhum. Entendeu? Sim, sim, Você sim. vai lá e pendura. Exatamente isso. Então é pendurar. A gente usa essa palavra porque a gente não tem a palavra colocar no sentido que vocês têm. Então, dependendo do caso. Mais uma vez, por que eu mudei ali? Tava ali, queria colocar um quadro na minha parede. A gente fala assim em português. Só que como em polonês eles falam pendurar, então a gente pode entender assim em português também. Queria pendurar um quadro na minha parede. Inclusive até um jeito normal de falar. Só que só para adicionar mais esse vocabulário, né? Para você relacionar essa palavra aqui com pendurar, para ficar uma coisa mais geral. Vocês falam que o macaco se pendura na árvore também? Nossa. Se apoia, se agarra, tipo, se pendura? Pode falar? O macaco se pendura no está. galho, alguma coisa assim? Sim, Está sim, pendurado? dá. Né? Dá pra falar. Sim, sim. Pronto. Sim. Nossa, tinha que analisar toda a frase. Então Não, vamos mas lá, tá é certo, nesse sentido mesmo, tá? É sim. pendurar. Depois temos obras. Obras significa um quadro. Mas é obra de arte, é tipo no sentido de obra de arte? Sim, é tipo uma imagem assim, pinturada, né? Uma pintura. Uma pintada. Imagem pintada. Sim. Pinturada. Vamos lá, vai. E E olha que hoje nem tá tarde, hoje é 10h49 da noite, mas... A Cris já começou com essa pialada aí. Com o quê? Pia. Pialada? Piala. Tá bom, vamos lá, gente. Um quadro dá pra conectar com obra de arte aqui, ó. Um quadro é uma obra de arte, e daí você lembra obras em polonês. Não, mas não é obra de arte, a gente tem outro. Não, eu sei, eu só tô dizendo assim, quando você lembrar em português, um quadro também pode ser classificado como uma obra de arte. E daí, pra você lembrar a palavra em polonês, é só um macete pra decorar obras. Tá bom. Mas não que obra significa obra de arte. Ah, obra significa um quadro. Agora que eu entendi, tá bom. Certo. Eu tô falando, gente. Obras, Ela acho que não dormiu muito bem essa noite. E agora, 10h49 da manhã, tá assim. Mas tá... Não, mas é verdade. Ou da noite, velho. Até eu não dormi bem. Vamos lá. Então vai. Um quadro é obras. Na ścianie significa na parede. Aqui em português temos na minha parede, mas em polonês é estranho falar na minha parede. Vamos deixar assim. Na parede. Isso, vamos deixar na parede. Mais uma vez, se você quiser falar na minha parede ou na parede, você pode falar em português. Aqui em polonês fica mais natural falar desse jeito. Ao invés de você falar, queria colocar um quadro na minha parede, em polonês você só fala ali, ó. Na parede, na ścianie. Queria pendurar um quadro na parede. É o jeito mais natural de falar em polonês. Então a gente está adaptando essa frase em português, que a gente entende do mesmo jeito, só que a gente conecta com as palavras certas em polonês para depois começar a pensar do jeito de polonês, né? Sim. Então vamos lá. Então temos aqui essa frase. Vai lá, Marta, repete aí. Chciałam powiesić obraz na ścianie.
Chciałam powiesić obraz na ścianie. Chciałam powiesić obraz na ścianie. O que a gente grifa aqui? Powiesić, talvez. Pendurar, né? Uhum. Uma palavrinha nova. Uhum. Então, adicionar. Ó, tá vendo? A gente sempre vai aprendendo outros verbos aqui durante o verbo do dia. Segunda parte da frase aqui. Nossa, fui lá pra baixo. Sim. Uhum. E meu pai teve que furar. I mój tata musiał wywiercić dziurę. Esta frase vai assim. I significa né? Em português. Mój, meu. Então, peraí. Ó. O i aqui é. Uhum. E. Mój. Vai. Mui. O meu. Opa, peraí, volta aqui. No geral, mój significa meu, mas é porque a gente não usa Meu, artigo assim em polonês. Tata significa mais tipo papai, mas pai é muito oficial em polonês. É tipo uma coisa muito nos documentos só. Pai fica estranho. Normalmente eles falam papai e mamãe, né? Uhum. Exato. Então aqui tata, papai. Musiał, teve que. Isso junto. Depois temos wywiercić, significa furar, na verdade. Só que a gente tem que colocar alguma coisa. Então, a Sim. gente fala furar um buraco. Tipo, Não, fazer um buraco. Sim, eu sei. Na verdade, porque assim, sabe quando você usa furadeira para furar a parede? Uhum. Lógico, normalmente com o quadro a gente não fura a parede para fazer um buraco para colocar o quadro. A gente só pega um preguinho ali, vai ali e prega. Mas tem gente que às vezes fura o quadro, coloca um ganchinho ali para depois pendurar, enfim. Mas no geral, quando eles se referem a furar a parede, eles utilizam, eles falam como se estivesse utilizando a ferramenta furadeira. E na furadeira você encaixa uma broca, que é aquela broca ali tipo assim, tá aqui a furadeira, você encaixa a broca e daí a broca gira e fura a parede. E daí, em polonês, como que falaria broca só broca? Wiertło. Então, a broca vem dessa palavra aqui, ó. Wiercić. Wiercić, wiertło, sim. vem a palavra broca. Uhum. Então, nesse caso, era meio que assim, brocar a parede, né? Sim. É tipo assim, você utilizar a broca para fazer um furo. Uhum. Aí tem esse verbo aqui que é como se fosse mais ou menos tipo furar, mas no sentido de usar uma broca e brocar a parede. Sim. Então é mais ou menos assim, esse jeito que fala em polonês. Sim, né? e não sei porquê, na verdade, mas a gente fala ainda, além de falar brocar, a gente fala brocar um buraco. Jura significa um buraco, então tipo... tipo fazer um buraco, mas com uma broca. É tipo um negócio assim, você brocar até fazer um buraco. Não é suficiente falar brocar, não, você ainda tem que falar um buraco. Isso aqui é um buraco. Então, assim. Quando você fala assim, ter que furar a parede, aí eles falam isso, tipo, brocar um buraco na parede. É mais ou menos um negócio assim, só pra ter uma ideia do qual que é o real sentido aqui em polonês, né? Uhum. Mas, no geral, pra você falar, e meu pai teve que furar, nesse caso. I mój tata musiał wywiercić dziurę. Então, esse furar é tudo isso aqui, né? Sim. Exatamente. Mais uma coisa. Musiał significa teve que, mas é também masculina. A versão masculina da palavra porque teve que, porque é papai, sim. Exatamente. Uhum. Então, beleza. Vamos adicionar isso aqui lá no Anki. Uhum. Vai repetindo aí. I mój tata musiał wywiercić dziurę. I mój tata musiał wywiercić dziurę. Mój tata musiał wywiercić dziurę. Então agora vocês conseguiram ver o outro jeito de falar furar em polonês. I mój tata musiał wywiercić dziurę. Então esse aqui é o furar quando eles usam para furar a parede. Eles falam isso aí. Furar a parede é tipo brocar um buraco. É mais ou menos nesse sentido. Então aqui, ó, a gente viu o furar com outras formas, né? Jurar, tipo assim, aqui furar a bola. Aqui o balão tá furado, né? Isso aqui não é verbo, mas é um adjetivo, né? Isso, acho. Sim. E daí aqui, nesse caso aqui a gente aprendeu como é furar, mas é no sentido de furar a parede, né? Sim, como... Vocês usam só pra isso normalmente? Ou... Não, furar a madeira se for usando broca, né? Sim, também. Com então, broca. Ó, furar usando broca / furadeira. Então, exatamente. Eu vou até adicionar isso aqui lá na descrição do negócio. Peraí que eu tenho que voltar aqui. Então, se quiser alterar alguma coisa, você... Opa, peraí. Você vem aqui, ó, em painel. Aí você vem aqui, verbo do dia. Agora eu quero ver como que eu vou achar aquele negócio. Imuitata, né? Aqui, ó, imuitata. Aí, no verso do card tá aqui, ó. Aí eu vou colocar
furar usando broca furadeira. Show de bola. Uhum. Só para eu lembrar depois, na hora que for revisar, se eu esquecer o que isso aqui significa, depois é só abrir ali e ver. Sim. Vamos continuar adicionando aqui no verbo do Uhum. dia. Então, fechou. Já está adicionado lá mais uma frase. Tá aqui. Vamos para a próxima frase, a quarta A frase quarta do dia de hoje. frase. Uhum. Vamos lá. Furei o pneu do meu carro. Em polonês seria przebiłem ou przebiłam. Dá pra colocar só przebiłam. Eu coloquei 2 vezes przebiłam. Aqui, przebiła. Przebiłam, sim, Porque que é a foi. versão. Acho que é a Gabi que mandou essa frase. Não sei se foi a Gabi, não lembro. Eu lembro que foi uma mulher. Sim, foi. Desculpa, gente, às Sim. vezes a gente não lembra, porque algumas pessoas a gente consegue até lembrar de cabeça, mas tem bastante gente que participa da live e às vezes a gente esquece o nome do seu. Mas essa foi uma frase com uma mulher, essa eu também Sim. lembro. Uhum. Então, beleza, vamos lá. E daí a gente vai colocar przebiłam, porque Sim. como não é o verbo do dia, não é o verbo em foco aqui, Uhum. e foi uma mulher que falou, então a gente sempre traduz a Sim. frase polonês para que a pessoa tenha a frase dela ali traduzida, né? Uhum. Então vamos lá. Przebiłam, furei oponę. Przebiłam oponę, né? Furei o pneu. Até que é parecido. Oponę, Oponę, aham. pneu. O pneu ou pneu? Do meu carro é w samochodzie. Na verdade, a gente fala no carro. Não. É estranho, mas a gente fala assim, oponę w samochodzie. Mas você não pode falar do seu carro. Mojego samochodu. Não, fica estranho. A gente Fica fala estranho? mesmo assim. A gente fala w samochodzie, tipo no carro, que significa do carro. Do carro. Tipo assim, Uhum. furei o pneu no carro, mas é no sentido de furei o pneu Sim. do carro, mas não precisa falar do meu carro, Przebiłam porque oponę já w entende. samochodzie. Quando. Porque, tipo, que o pneu tá... Não tá no carro. Não faz sentido. Não sei porquê. Assim Tá, vai ser é assim. assim. Enfim, é assim. Então, nesse aqui caso, temos- furar. Sim, przebić. O que significa isso, przebiłam, przebić, esse verbo? É furar também, mas no geral é quando tem algum ar dentro. Então, você, por exemplo, também pode usar isso como um balão ou como uma bola. Dá pra usar esse verbo como furar. Mas é de estourar ou não? Não, esse Fazer um furo mesmo. furo, tipo, pegar uma caneta e furar o balão, né? Vocês fazem isso também. Então, se alguma coisa tem ar dentro, você pode fazer isso. Sim. Barriga não pode ser. Não, Usar ele pra furar a barriga. não, acho que não. E pra furar o pulmão de uma pessoa. Dá. Dá? Dá. Então é mesmo quando tem ar, tá vendo? A barriga não tem ar, não fura. Przebić. Pulmão tem ar, daí pode furar com esse verbo aqui. É verdade, eu nem pensei antes. Cada Mas dúvida, verdade. né? Então vamos lá adicionar Engraçado isso aqui. É mesmo assim. Przebiłam oponę w samochodzie. Vai, repete. Przebiłam oponę w samochodzie. Quer colocar meu em polonês também? Porque eu não coloquei. Ou apagar em português, não sei. Do carro. Vou apagar aqui porque é assim que Uhum. eles falam em polonês. Furei o Sim. pneu do carro. Mesmo que é Samochodzie. seu, meio que Przebiłam. subentende. Sim. Porque, sim. Se você furou de outra pessoa, você fala que foi da outra Da pessoa. outra mas pessoa. Você Se é seu, não fala você nem precisa nada. falar. É. Vai, pode repetir. Przebiłam oponę w samochodzie. Przebiłam oponę w samochodzie. Przebiłam oponę w samochodzie. E aqui ali eu coloquei furar algo que tem ar. Mhm. Przebiłam oponę w samochodzie. Pronto? Mhm. Fechou? Fechou. Então beleza, vamos só pôr o áudio aqui. Przebiłam oponę w samochodzie. Então colocando aqui, e no verso a gente colocou isso aqui, ó. Furei, mas é no sentido de furar algo que tem ar, Uhum. o pneu do carro. Uhum. Eu acho que você fez aqui um enter. Não fiz. Não? Fiz sim. Pronto, adicionou. Vamos. Ah, Para e a daí segunda parte da tem a frase. segunda parte da frase, verdade. A gente esqueceu da segunda parte aqui. I fiquei triste. E fiquei triste. I zrobiło mi się smutno. É tipo assim. E fez-me triste, tipo. Nesse sentido. Sim, tipo, zrobiło się é tipo. Não. Traduzindo é ficou. Só zrobić significa fazer, mas no geral, tipo, zrobiło się significa ficou. Por exemplo, a gente pode falar zrobiło się ciemno, daí significa ficou escuro. Ah, entendi. Então vamos lá. Então é fiquei mesmo aqui, ó. Sim. Zrobiło się significa fiquei. Esse mi é para falar que eu fiquei. Eu fiquei, exatamente.
E a gente já viu, e smutno é triste nesse caso. Não nesse caso, no geral. Tá. Smutno significa triste. E o I é E de novo. Uhum. E fiquei triste. I zrobiło mi się smutno. Depois de furar o pneu, é normal que a gente fique triste. I zrobiło mi się smutno. Uhum. Principalmente na parte que tem que trocar. Então vamos lá. I zrobiło mi się smutno. Não sei, talvez. Você acha que zrobiło się? Porque... pode ser, zrobiło mi się. Uhum. E fiquei? Porque você pode falar, fiquei triste, fiquei feliz? Ou não? Zrobiło mi się wesoło. É um pouco estranho falar. Não Tá, sei. o que você quer? Talvez smutno, triste. Tá, smutno é triste. Uhum. Vamos focar aqui. Isso aqui, por exemplo, eu estou triste seria jestem smutny, como outra... I Mhm. zrobiło Declina. mi się smutno. Então, nesse beleza. caso, smutno. Adicionar. Show de bola, mais uma Uhum. frase. Vamos para a quinta frase. Uhum. Minha irmã quer furar a orelha. Mais um caso do furar. Tem três, Sim. já três furar aqui. Já. Pelo Agora mesmo é verbo. quarto. Então vamos lá. Mais um caso. Moja siostra chce przekuć sobie ucho. Agora temos assim, moja significa minha, depois siostra, irmã, Peraí, siostra, irmã. chce Ah, significa gente, não é siostra não, viu? É, S com I lê como chi, siostra. siostra. É bem junto, S-I-O, Siostra, siostra. siostra, vai. Sim, chce significa quer. Agora temos przekuć, o que significa furar. Przekuć significa furar, mas aqui, quando temos normalmente alguma agulha para fazer alguma coisa, tipo fazer um furinho. Fazer um furinho. Se você vai tirar sangue, você fala isso aí também? Przekuć. Furar a veia? Kuć, é como esse... Cut. Então sempre que tem agulha, alguma coisa assim que é ruim, aí você pega e fala furar no sentido de... Nesse Sim. sentido. Então, beleza. E depois temos sobie, é tipo nela mesmo, alguma coisa assim. Tipo, é que a orelha dela. E urro significa orelha. Urro, orelha. Sim. Então vai Em lá. polonês, urro é uma palavra neutra. Só É como meio que curiosidade. assim, nesse caso seria, minha irmã quer furar a orelha dela. Seria só, tipo isso, né? Sim, tipo... Tipo, dela, né? Dela mesma, não nesse sentido. Não é dela, tipo, que dela significa sobe, mas nesse sentido, nesse caso, significa é tipo isso, né? Exatamente. Então vai. Moja siostra chce przekuć sobie ucho. Urro. Moja siostra chce przekuć sobie ucho. Moja siostra chce przekuć sobie ucho. Sobie seria talvez no significado que, por exemplo, para ela, quer furar nela a orelha, mais ou menos assim. Nesse sentido. Quer estar referindo que o furo vai ser nela mesmo. Então, Sim. minha irmã quer furar com agulha a orelha. Moja siostra chce przekuć sobie ucho. Moja siostra chce przekuć sobie ucho. Ok, eu queria dar um comentário só, que até agora, na verdade, acho que em todos os casos você poderia usar aquele primeiro verbo que a gente mostrou, que é juravit. Fica estranho, mas as pessoas iam entender, ok? Até agora. Por isso a gente colocou esse verbo aqui. Então, ó, isso aqui que aconteceu, exatamente, bem lembrado. Porque vocês podem ver aqui, ó, jurave começou, beleza. Przejurawiła, que também lembra vem do jurav. Sim. E daí chegou aqui, já veio outro verbo. Wywiercić. Furar já veio wywiercić. É tipo assim, brocar um buraco, né? Sim. Tem que falar. Depois aqui teve o... Furei como przebiłam. Que é quando você fura alguma coisa que tem algo dentro. Que tem ar dentro. Isso. Depois aqui veio furar quando fura com agulha, né? Sim, é przekuć. Só que, tipo, até agora, se você usar juravit, aquele primeiro verbo, as pessoas iam entender na Polônia. Até agora. Fica estranho, fica. É mais natural o jeito que a gente escreveu. Isso. Mas Se você dá falar pra entender. juravit, pode usar em todos os casos. O que a gente traz aqui é sempre o jeito natural que o nativo falaria, para que depois, quando você ouça alguém falando, você entenda. Não é você vai ouvir e falar, nossa, mas o que é esse verbo aí que ele falou agora? Então, nesse caso aqui, o juravit, se você quiser usar depois, porque esse aqui é o segredo da comunicação. A comunicação, você não tem que
aprender você não tem que ouvir, entender e falar na mesma proporção. Não. É muito importante que você ouça e leia e entenda muito mais do que você fala. Sim. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, teve 4 tipos de furar. 4, Uhum. 3 ou 4 tipos de furar. Só que você tem que entender todos aqueles ali, porque quando o nativo falar, você não necessariamente você tem que entender, mas é ideal que você entenda aquilo que quando o nativo fala, porque pelo menos você Uhum. sabe que ele está se referindo a furar em Sim. português. Só que na hora de você falar, você não precisa saber todos falar todos. Se você Sim. usar, por exemplo, o Juravt, não vai ficar natural, mas tipo assim, você conseguiria passar em palavras simples, você consegue passar a sua Uhum. mensagem, em vocabulário mais resumido, assim. Sim. Lógico, isso para o primeiro contato, quando você está iniciando na língua. Depois, conforme você vai querendo chegar mais perto da fluência, daí você vai Uhum. expandindo o vocabulário. Só que aí como que você vai expandir? Você vai pegar, por exemplo, pegar o verbo juravt e você já vai estudar em polonês, só que você vai estudar aqui, juravt, se eu quiser juravt nesse É. caso, eu uso esse, nesse caso eu uso esse outro, Sim. entendeu? Uhum. Mas no Exatamente. geral, no começo é muito mais importante que você ouça e entenda, Uhum. ou leia e entenda, Sim. mais vocabulário do que aquilo que você consegue se expressar. Porque às vezes, pelo contexto, a gente bate o olho aqui, ó, balão yes jurave. Ah, daí você lembra, pô, o balão tá furado. Sim. Só que às vezes na hora de falar, beleza, você até consegue falar esse jurave. Só que tipo assim, nossa, vamos supor, um outro aqui. Aqui, né? Então você entendeu tudo isso aqui, ó. Vamos supor que você entendeu. Ah, queria pendurar um quadro na parede e Muitata, meu pai teve que. E aí apareceu isso aqui. E não tem nada a ver com Juravt. Aí você É. vai falar assim, nossa, o que é isso aqui? Ah, pelo contexto eu entendi que acho Uhum. que se eu queria pendurar o quadro, meu pai teve que furar a parede ali para Uhum. pôr o quadro. Ah, eu entendi. Sei falar isso aqui? Não necessariamente você vai saber. Mas se você quiser representar aquilo ali, reportar para alguém, ah, a Marta queria furar a parede, o pai dela teve que furar para ela, Sim. queria pendurar o quadro, o pai dela teve que furar. Se você Uhum. usar o Juravt nesse caso, vai ficar muito estranho, mas aí o pessoal vai entender. Sim. Então, esse que é o segredo, você tem que entender mais do que você se É expressa. verdade. E aqui temos jurão já, né? Tipo, também Que com parece que lembra Juravit. um pouco um Aham, buraco. é buraco. Então, às vezes, Uhum. você nem vai saber falar isso aqui. Vai demorar um tempão para você saber falar. Só que você já vai conseguir ler e entender que isso aqui Sim. é tipo brocar um buraco, fazer um furo na parede, né? Sim. Para essa finalidade. Uhum. Esse que é o segredo. Então, por isso que é muito mais importante você focar agora em você absorver, né? Você ler, entender, ouvir Sim. e entender, do que querer focar em querer falar todos os casos, porque às vezes Uhum. com um verbo só você consegue resumir tudo isso Uhum. aí. Não fica tão natural, mas por um primeiro momento na língua ali já vale a pena. Sim. E até agora o que a gente Até teve agora. foi frases com verbos que significam furar. Furar. Sim. O que a gente vai mostrar agora para vocês, São umas expressões. Sim. e lembrando, não são expressões que a gente falou, são expressões da live também. Sim. O pessoal mandou e a gente separou aqui, ó. Então Uhum. agora aqui a gente vai começar com as expressões, que não Sim. necessariamente vai ser o sentido literal em polonês, mas E sim, não necessariamente você pode usar aquele verbo juravit lá Exato. para colocar aqui, porque já vai ficar muito difícil para Isso. entender. Exato. Agora são expressões. Então vamos Uhum. lá. Que maldade, furou a fila. Nesse caso, furar a fila é tipo assim, quando você trapaceia, você vai lá e entra no lugar que você não deveria estar, né? Tipo, Uhum. furar a fila, é isso que é o sentido. Sim. Em polonês, como você Em falaria isso? polonês seria co za chamstwo, wepchnęła się ou wepchnął się do kolejki. Co za chamstwo significa mesmo, tipo, que maldade, que grosseria, a Que gente grosseria viu, né, nesse também. sentido. Que aham. falta de educação, poderia ser assim também. Furou a fila, agora a gente fala wepchnęła się ou wepchnął się. Wepchnęła się é a versão feminina e wepchnął się é a versão masculina. E isso é mais conectado somente o verbo é mais conectado com empurrar. Pchać é empurrar. Uhum. Mas a gente usa isso, esta expressão aqui, wepchnęła się ou wepchnął się, exatamente para falar isso. Por isso a gente deixou assim. E depois a fila. A gente, na verdade, fala em polonês para a fila, na fila. Mais ou menos, mais É tipo, nesse sentido. empurrou-se para a fila. Para a fila. Aham. Mas, tipo, entrou na fila no lugar que não deveria, Exatamente. empurrando outras pessoas. É mais ou menos É assim, tipo para nesse sentido. imaginar. Aham. É a mesma coisa se você for pensar em português. Porque quando você pensa em furar,
você utiliza um objeto para fazer um furo em outro. Seria mais esse de, Uhum. furar o braço, furar, sei lá, furar a orelha, furar o balão, furar a bola. É sempre um objeto pontiagudo entrando em alguma coisa que vai deixar um furo ali. Uhum. Quando você pensa em furar a fila, a pessoa não é um objeto pontiagudo que está chegando ali e vai furar a fila literalmente. Não, ela vai meio que ela vai entrar ali na fila do jeito que não deveria. Pode ser até meio disfarçado, mas no sentido furar a fila que ela tá trapaceando, entrou num lugar que não deveria. Sim, E exatamente. nesse caso, em polonês, eles usam um outro verbo também que eles não dizem assim, que maldade, essa pessoa trapaceou entrando no lugar onde deveria estar na fila. A gente resume tudo isso assim, que maldade, ela furou a fila. Sim. Isso está tudo resumido. Em polonês, eles utilizam um verbo que é tipo assim, empurrou-se para a fila, alguma coisa nesse sentido, né? Que também não está conectado. Da mesma forma que furou em português não tem nada a ver com o ato de você entrar numa fila e ficar no lugar onde você não deveria estar. Em polonês, esse verbo de empurrou-se para a fila também não tem muito não tem que conexão ser direta, literalmente. né? Não tem que ser Podem ter literalmente. espaços entre as pessoas e ela entra onde não deveria, daí wepchnęła się. Mesmo Exatamente. não tocando. Tipo, a pessoa chegou ali, deu uma desentendida, parou aqui na fila e pronto, entrou no lugar. É meio... Eles vão falar como se ela estivesse empurrando, a mesma coisa que vão falar aqui em português. Nossa, ele tá furando a fila. Nossa, tá entrando ali com uma agulha. Uma assim. expressão. Mas é uma expressão. Por isso que não pode usar o verbo lá de cima aqui. Porque são expressões. Então, beleza. Então, nesse caso, repete aí pra galera. Co za chamstwo wepchnęła ou wepchnął się do kolejki. Então, vai lá. Co za chamstwo. Que maldade. Wepchnęła się ou wepchnął się do kolejki. Furou a fila. Exatamente. É uma expressão. Então, vamos preservar ela junto. Co za chamstwo wepchnęła się ou wepchnął się do kolejki. Co za chamstwo wepchnęła się, wepchnął się do kolejki. Acho que é um pouco diferente do que em polonês, em português. A gente pode falar quando as pessoas estão na fila, ele furou, tipo, onde się wepchnął, e já não falar que para a fila. Em português vocês não podem falar tipo, ele furou. Não, a gente fala, ele furou a fila. Aí em polonês, quando a gente já tá na fila e já sabemos o contexto, dá pra falar só wepchnął się ou wepchnęła się. Você não precisa falar do kolejki. Sim. Entendi. Então, no geral, é assim. Então... Co za chamstwo, wepchnął się do kolejki. Show de bola, adicionado. Vamos aqui para a próxima. Hoje tem muitas frases, literalmente. Hoje foi o dia que mais bateu frase. No total, dividindo, deu o total de 12, né? Frases. 12, Então vamos lá, estamos quase. Coisa. A gente tava assim, precisamos de mais 2, e apareceram 4. É sério, gente, falou assim, precisamos de mais, apareceu 4. E ainda era a maioria expressão, e depois sua mãe mandou mais uma lá em polonês. Esta aqui foi mandada em polonês, então vai ser uma expressão em polonês mesmo. Exatamente, então vamos lá, vamos ver o que significa isso aqui. Od wczoraj wiercisz mi dziurę w brzuchu. O que significa desde ontem você está fazendo um buraco na minha barriga. Aqui é wiercisz mi dziurę, então aquele brocando, né? Em português seria. Od wczoraj significa desde ontem. Então, é esse aqui, peraí, vamos voltar. Aqui é wywiercić. Sim, mas é o mesmo verbo. Wywiercić dziurę então, e aqui é naquele sentido que você tá usando um objeto ali e tá brocando o negócio. Sim. Tá, mas gente, desde ontem você está fazendo um buraco na minha barriga, ou desde ontem você tá usando uma broca para fazer um buraco na minha barriga, pelo amor de Deus, calma, que ninguém quer trazer terrorismo aqui pro Brasulaca, nem pro verbo do dia, nem pra nada. O que significa isso aqui, literalmente, não literalmente, né? O que significa isso aqui? A tradução de sentido é que desde ontem você está me enchendo o saco. Sim, mas tem que ser como alguma coisa. Exatamente. Então, não, tipo, só ficar irritando. É tipo, Cris, vamos fazer isso. Porque você falou que íamos fazer. Cris, vamos fazer isso. Exatamente. Ficar insistindo. O que você prefere traduzir? Como enchendo o saco, como insistindo, como... Mas é mais no sentido de encher o saco, né? Sim, de incomodar uma expressão. Só que tem que ser como alguma coisa, porque em português pode ser sem nada, né? Pode ser só a expressão, não que para fazer alguma coisa. Isso, a gente fala isso. Em polonês não, tem que ser como alguma coisa, né? Então eu vou até juntar ali o restante da frase de novo, é melhor ou deixa separado? Pode deixar assim. Tá, desde ontem você está me... E se você falar me enchendo o saco?
Vocês Sem falam de nada. outro jeito, né? Sim, seria de uma forma diferente. Assim não poderia. Não poderia ficar assim esta frase. Tem que Tá. ter outra parte. E... Tá certo, né? Uhum. Então, como ali é uma expressão, a gente colocou uma expressão também enchendo o saco. Porque, só pra vocês lembrarem que, tipo assim, isso aqui em polonês não tem nada a ver com furar a barriga. Literalmente, Literalmente. não. Da mesma forma que isso aqui em português não tem nada a ver com encher o saco, né? Ninguém tem um saco acoplado que desde ontem você tá ali colocando coisa. Só o canguru, você não tá enchendo o saco do canguru da barriga dele. Pois é. Então, mais uma coisa nesse sentido. Sim, mas aqui sempre é conectado com algum tópico. Exatamente. Então, vamos ver Porque aqui embaixo tem aqui, ó, para comprar. Esses sapatos. Żeby kupić te buty. Eu acho que dá pra juntar lá em cima. Acho que dá. Porque isso aqui tudo a gente já viu. Inclusive, se Sim. você não viu isso, olha nas nossas aulas passadas do verbo do dia. Tem que ser. Uhum. Porque a gente já aprendeu. Żeby já aprendeu. Kupić. Esse T a gente não tinha visto ainda, mas Buter provavelmente a gente viu. Mas lembra Buter com botas? Daí você vai conectar com sapato. Buter pode ser botas também? É, pode ser, a gente... É sapatos no geral, né? É, sapatos muito no geral. Tipo, pra qualquer tipo de sapatos a gente usa isso. Claro, a gente... Então é calçado, a gente falaria. Ok. Então, seria isso aqui, ó. Desde ontem você está me enchendo o saco para comprar esses sapatos. Em polonês... Od wczoraj wiercisz mi dziurę w brzuchu, żeby kupić te buty. Ó. Desde ontem, wczoraj, você está me enchendo o saco. Wiercisz mi dziurę w brzuchu. Então, tipo, você está furando a minha barriga. Você está fazendo um furo na minha barriga, um buraco com na uma minha... broca, com uma furadeira. Na minha, sim, w brzuchu é tipo na barriga, né? Żeby kupić te buty, para comprar esses sapatos. E agora, żeby significa para, kupić significa comprar, a gente já viu isso, já foi um verbo do dia. Te significa esses e buty, sapatos. Lembra de bota aí que você já vai lembrar. Então, ó, vamos copiar tudo isso aqui. Vamos copiar. Gente, mais uma vez, o ideal nunca é a gente ter uma frase tão grande que às vezes tem mais de uma palavra que a gente não saiba, ou mais de duas, ou mais de três palavras que a gente não sabe. Como aqui a gente já vem aprendendo, e durante o verbo do dia a gente já viu essas palavras aqui, ó. Essas palavras aqui a gente já tinha visto. Inclusive, buter dá para relacionar com bota, mesmo que não viu, é um cognato, é muito mais fácil. Aí... Od wczoraj também a gente já viu. eu acho que od wczoraj, pelo menos wczoraj a gente já viu, que é ontem. Aí, isso aqui é uma expressão, não tem muito o que fazer. Sim. Então tem que ser ela junto. Aqui tem pelo menos umas 3 palavras aí que a gente não conhece. Então, meio que assim, o ideal seria deixar essa parte aqui junto e depois fazer separado. Só que como essa é uma expressão que ela tem que estar interligada, que nem a Marta falou, você tem que encher o saco com alguma finalidade, para alguma coisa. Sim. E nesse caso aqui, ó, desde ontem você está me enchendo o saco para comprar essas botas. Sim, é tipo, alguma pessoa sempre tem algum interesse. Tipo, ou nesse comprar sentido. sapatos, ou para ir caminhar, porque você falou que a gente ia caminhar. Então, eu vou te lembrar sobre isso, Vai sabe? ficar atormentando ali, furando a barriga. Então, ó, desde ontem você está me enchendo o saco para comprar esses sapatos. Então, sempre... Por isso que nesse caso a gente não pode deixar ela desmembrada, né? Não é... Porque senão você vai ver lá assim, me enchendo o saco. Daí você vai falar isso aqui, mas já não é, porque... Isso aqui é enchendo o saco com alguma finalidade. Você fala assim, me enchendo o saco pra sair hoje à noite. Daí sim, porque você pode a gente falar. Tinha comentado que ia sair. Exato, assim, isso. Né? Com alguma explicação ali. Então, beleza. Então, vamos... Já tá copiado ali. Sim. Agora, vamos destacar isso aqui, ó. Você está me enchendo o saco. Para. Vamos destacar tudo isso porque é uma estrutura que você tem que falar tudo junto. Wiercisz mi dziurę w brzuchu, żeby. Sim. Por isso que tem que... Od wczoraj wiercisz mi dziurę w brzuchu, żeby kupić te buty. E outra coisa, por isso que a gente fala, estudem por frases completas utilizando padrões e expressões da língua que você quer aprender. Não vai me inventar de querer estudar palavra solta, verbo solto e várias formas verbais, porque chega na prática você não entende nada da frase. Chegar uma frase aqui que você aprendeu que, isso aqui significa desde, isso aqui significa ontem. Daí agora isso aqui... fazendo um furo na minha barriga. Meu pai, o que significa isso aqui? Aí você não assistiu a aula do Brasulaca aqui e não viu que essa expressão aqui, ó,
fazendo um furo com uma broca, com uma furadeira na minha barriga, para. Você não viu que isso aqui você está me enchendo o saco, para. Você não viu isso aqui. Aí você não vai entender nada, porque você estudou palavras soltas, você chegou aqui na frase, pegou um nativo, ou às vezes ouviu um nativo falando, ou leu num livro, você não vai entender nada. Você vai falar, meu pai do céu, o cara tava furando a barriga do outro com uma furadeira. O pessoal lá meio doido. Mas não, é porque tava só enchendo o saco, é uma expressão. Sim. Então, aprendem através de expressões, reconhecendo os padrões aí da língua, enfim. Sim. E estruturas completas. Adicionado. Temos Vamos uma ainda... coisinha extra agora, né? Tipo, Mais uma, é, exatamente. mais uma, eu falei extra porque em polonês nem vai ter o verbo furar. Não vai ter. Isso aqui, eu até tava mostrando pra... Eu vou até dar um espaço aqui. Tava mostrando pra Marta que isso aqui a gente, pelo menos quando é criança, a gente canta, né? Sim. A gente fala, seu mindinho. Vai, agora você que fala. Você já viu o vídeo Seu lá? mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura o bolo, mata o piolho. Como que é? Volta de novo, faz de novo. Seu mindinho. Esconde esse dedo. Seu Vai. mindinho, seu Porque ela fez vizinho. assim, ó. Aí chegou no último. Fura bolo e mata piolho. Já tava aqui o dedo. Tem que esconder ele. Seu mindinho, seu vizinho. Nossa, eu não consigo totalmente. Vai. Maior de todos, fura o bolo, mata o piolho. Exatamente. Fura bolo, mata piolho. Exatamente. Por quê? Porque é uma cantiga que a gente tem quando é criança, né? Criança fala muito isso, eu falar pelo menos. Eu não sei se é pra decorar o nome do dedo ou alguma coisa, mas é mais Sim. pra brincar mesmo, porque seu mindinho, seu vizinho, que é o vizinho do mindinho, o maior de todos, esse aqui é o que fura o bolo, né? Você vai lá e fura o bolo, e esse aqui é o que mata o piolho ali. Então a gente fala isso. Como em polonês não tem nenhuma cantiga, um versinho igual esse aqui, Sim. A gente colocou aqui os nomes dos dedos, pra só um Sim. dia você vai ficar revisando isso aqui até lembrar. Uhum. Então vamos lá, esse aqui é o dedo mindinho. Sim, mały. Significa- Mały significa pequeno. Pequeno. Depois esse aqui. Serdeczny. Serdeczny significa tipo. Nice em inglês. É tipo, Legal. pode ser legal, mas no sentido de bem educado também. Bem educado. Sabe como que a gente chama esse aqui? Esse aqui é fácil de decorar. Esse aqui é o mindinho, né? Pequenininho. Uhum. Esse aqui a gente chama de anelar, porque é onde a gente põe anel. Uhum. Então, é o anelar. Sim. Depois, o maior de todos, porque é o maior de todos. Sim. A gente tem środkowy, que significa no meio. No meio. Uhum. Ah, faz sentido. No meio Depois, aqui, ó. sim. Depois temos wskazujący. Wskazujący significa tipo apontador. Ah, sim. A gente fala alguma coisa também. Indicador. A gente Indicador. fala. Pode Indicador. ser indicador. Uhum. Exatamente. O que é o fura-bolo aqui é o indicador. Tá. Sim, indicador é melhor ainda. É a explicação. Aham. E kciuk. Kciuk, não Nossa, sei é porquê. o Kciuk. dedão. Sim, não sei porquê. Tá. Então, eu vou colocar ainda aqui outra versão. Pera aí. Que é só pra você lembrar depois o nome em polonês também, né? Uhum. Ali, o mały Pequeno. é o pequeno. Aham. Pequeno, que é literalmente o mindinho. Sim. Beleza. Depois, Serdeczny, não sei, é tipo legal, mas não legal. Aqui eu vi que fica cordial, é de coração, né? Cordial. cordial de não coração. sei. Cordial, Pode ser, porque a gente também coloca aqui a aliança e tal. que é o anelar nosso. Aí Sim. depois você tem... Środkowy, que é no meio. Środkowy. Tá, depois você tem... no meio, vou colocar aqui, que é o... Não sei se tem um nome pra esse. O maior de todos, deixa aí, no meio mesmo. Depois vem o indicador Wskazujący indicador. Uhum. e depois Kciuk. o dedão. Sim. Acho que não deve ter alguma... Não sei. Opa, deixa eu mudar aqui. Então isso aqui seria, em polonês, é mais ou menos dessa forma que Sim. eles usam, né? Sim, só que normalmente, uma curiosidade ainda, a gente fala do outro lado. A gente fala kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny, mały. Então pronto, eles contam aí do jeito diferente. E, inclusive, eu sempre brinco com a Marta, porque... Marta, conta aí até 3 mostrando o dedo. 1, 2, 3. Eles contam assim. A gente faz o quê? 1, 2, 3, 4, depois faz o 5, né? Eles não fazem 1, 2, 3, 4, 5. Porque a gente vai desde o começo, não desde o segundo dedo. Mas esse aqui é o primeiro, ó. É 1, Não, número 1. Aqui. Não, isso aí é número joia. Joia. Então vamos lá, vamos adicionar isso aqui. Vou colocar aqui o áudio para vocês gravarem depois o dedo. Uhum. Então, Mały, serdeczny, środkowy, wskazujący, kciuk. show de bola.
Então, lembrando, o Oswaldo mandou isso aqui pra gente também. Sim. Só pra lembrar, então a gente não encontrou essa cantiga, essa Uhum. frasezinha que a gente fala em português, a gente não encontrou em polonês. Porém, o que a gente fez? Vamos colocar aqui, pelo menos, pra ter o nome dos dedos aí, Sim. pra galera que aprendeu o nome dos Uhum. dedos. E lembrando, mais uma vez, a gente não costuma fazer palavras soltas, porque quando joga em frase, às vezes muda, tem declinação, não sei o quê. Mas como nesse caso a gente fala palavras soltas também em português, né? A gente Sim. faz essa cantiga aí, seu vindinho, seu vizinho, maior de todos, fura bolo, mata o piolho. Então a gente colocou aqui em polonês como curiosidade mesmo, é um Sim. extra. Uhum. É um extra. É. Então, gente, foram essas as frases. Sim. E Lembrando, agora a gente tem que revisar. E vamos meio rápido, porque temos... já vai dar daqui a pouquinho 1 hora de vídeo, e daí acima de 1 hora a gente não Tá. consegue colocar no Uhum. Instagram. Então, feito aqui, Sim, salvado. só salvar para... Depois a gente vai colocar... Facebook e YouTube, na descrição vai estar isso aqui. Uhum. Vamos rapidinho então revisar o Anki. Deixa eu só abrir. Pera aí. Aqui, deixa eu fechar. Beleza, deixa eu só ver o OBS se tem tempo. Tem já 9 50 minutos. minutos. 9 minutos então tem. Exatamente, então tá certinho. Vamos rapidinho. Vamos lá agora, vamos revisar isso aqui. Uhum. Pera aí. Deixa eu ver, pera aí, deixa eu minimizar o OBS certinho. Pronto. Então vamos lá, agora a gente vai revisar o verbo do dia. Uhum. Detalhe, a gente tem 11 cards novos aqui. E nenhum para revisar porque a gente revisou depois da meia-noite. Depois da meia-noite. E daí contou Sim, como hoje, daí agora não entendi. mostrou mais nada para revisar. Mas tem os 11 aí, vamos revisar rapidão para dar tempo de terminar antes da 1 hora. Sim. Balon jest dziurawy. O balão está furado. Certo. Aí você clica em... Primeiro você tem que olhar em polonês, tem que ver se você lembra daquilo ali, o que significa. Lembrando, porque vale muito mais a pena agora você entender o que o nativo fala ou entender o que está escrito. Uhum. Daí você clica em mostrar a resposta. Se você acertou, se você pensou naquilo... Não precisa falar igual eu tô falando, só pode ser um exercício mental. Se você pensou naquilo ali e lembrou certinho em polonês, errar, você clica em errei. Se você errar, você clica em errei. Se você acertar, você clica em bom. Não é para colocar nem fácil nem difícil, que às vezes aparece aqui. Então é só errei ou bom. Errou para quando você errar e bom é para quando você acertar. Kopnąłem piłkę, ale przedziurawiła się. Peraí, chutei a bola, mas ela furou. Uhum. Gdy trafiłem w gwóźdź. Quando acertou um prego, quando acertei um prego. Quando acertei. Uhum. Isso. Chciałam powiesić obraz na ścianie. Ela queria pendurar um quadro na parede. Isso? Olha, a primeira... Mais uma vez, fala. Não é ela. É que isso fala pra mulher, né? Tipo, a mulher queria no passado. Sim. Tipo assim, eu queria, mas quando é mulher, né? Na verdade. Sim, exatamente. A Marta queria, ela queria. Sim, eu Tô brincando, mas vamos lá. Eu errei porque eu falei ela queria, mas no caso é queria. Mas, Eu. tipo, eu queria. Eu queria, mas quando é mulher fala. Então errei. I mój tata musiał wywiercić dziurę. E o meu pai, nesse caso papai, porque em polonês eles usam papai, teve que fazer um furo, furar ali na cabro. Przebiłam oponę w samochodzie. Furei o pneu do carro, mas no caso ali é uma mulher falando também. I zrobiło mi się smutno. E fiquei triste. Moja siostra chce przekłuć sobie ucho. Minha irmã quer furar a orelha dela. Sim, é tipo, isso significa que uma orelha ou orelha no geral? Uma tipo, orelha. 2 orelhas. Ok, então tá certo. Co za chamstwo, wepchnął się do kolejki. Que maldade, que grosseria, ele furou a fila, né? Ele ou ela, no caso. Sim. No caso é ela ou ele ali primeiro. Od wczoraj wiercisz mi dziurę w brzuchu, żeby kupić te buty. Desde ontem você tá me enchendo o saco pra comprar esses sapatos. Chciałam powiesić obraz na ścianie. Queria, uma mulher falando, né? Pendurar um quadro na parede. Mały, serdeczny, É o środkowy, nome dos dedos ali, wskazujący né? Todos kciuk. os dedos. Sim. Do mindinho até o dedão. Balon jest dziurawy. O balão está furado. Kopnąłem piłkę, ale przedziurawiła się. Chutei a bola, mas ela furou.
Gdy trafiłem w gwóźdź. Quando eu acertei um prego. I mój tata musiał wywiercić dziurę. E meu pai teve que fazer o furo ali usando a ferramenta, né? A furadeira. Mhm. Przebiłam oponę w samochodzie. Furei o pneu do carro I zrobiło mi się e smutno. fiquei triste. Moja siostra chce przekłuć sobie ucho. Minha irmã quer furar a orelha. Co za chamstwo, wepchnął się do kolejki. E que grosseria. Ele furou a fila. Sim, esse hamstwo é meio que informal. É informal. É. Beleza. Bem Od lembrado. wczoraj wiercisz mi dziurę w brzuchu, żeby kupić te buty. Desde onde você tá me enchendo o saco pra comprar essas botas, esses sapatos? Mhm. Chciałam powiesić obraz na ścianie. Queria, mas uma mulher falando, né? Mhm. Penduraram um quadro na parede. Mały, serdeczny, środkowy, wskazujący kciuk. E aqui o nome dos Aqui dedos. pode só mostrar, né? É, Quer esse mostrar. e depois esse. Então, galera, foi mais aí um verbo do dia completo. Olha quantos cards, 79, porque foi depois da meia-noite. Só que pra gente é amanhã, depois que a gente dorme e acorda. E daí ainda não era meia-noite. Vamos olhar aqui rapidinho pra ver quantas frases a gente já aprendeu. Nossa, 175 frases. Muita coisa. Caramba, velho, muita frase. E na próxima semana já vai chegar até 200. Na próxima semana a gente já bate 200 frases no Uhum. verbo do dia. Sim, Galera. na próxima semana, porque amanhã a gente não tem a live. Amanhã não tem porque live, é amanhã não tem aula, sábado. porque amanhã é sábado, mas se você estiver vendo esse vídeo no futuro e amanhã não for sábado nem domingo, vai ter live também e vai ter aula. Pois é. Então, galera, show de bola. A gente só tem a agradecer. Tem 3 minutinhos aqui pra encerrar rapidão. Só fechar o Anki. Sim. Voltar aqui. Só vou voltar aqui pra falar com a galera. E, gente, mais uma vez, a gente queria agradecer todo esse apoio que vocês têm nos dado. E, inclusive, é o primeiro dia que eu fiz a live de óculos hoje. É Eu verdade. falei que ia ficar, fiquei. Não tem problema. Então, ó, galera, muito obrigado aí por participar. Lembrando, se você tá vendo esse vídeo aqui antes do dia 15 de outubro, vai ter o aulão de polonês. Então, se inscreve lá para poder participar nesse aulão. Vai ser Sim. show de bola, vai ser no dia 15 de outubro. Vai ser um evento top, Leo. Se quiser participar, conversa com a gente que a gente explica como você faz para participar. Uhum. E no geral é isso, né? Sim. Revisa o Anki final de semana. Sábado e domingo tem que revisar o Anki também. Todo verdade. dia tem que estar verdinho ali. E depois na segunda-feira nos vemos na live no Instagram. Exatamente. 8 horas da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 da tarde da Polônia. Exatamente. Então, galera, vamos lá que já vai Sim. acabar o tempo. Dziękujemy Dziękujemy bardzo bardzo e papá! papá! Valeu, sextou! Excelente final de semana!